Bom, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, a estrutura do universo, mas de um jeito que talvez a gente nunca tenha parado para pensar. A nossa base vai ser a obra O Código de Umbanda, para a gente tentar entender uma visão de ordem cósmica que vai, olha, muito além do que os nossos olhos conseguem ver. E é importante dizer que tudo que a gente vai conversar aqui vem direto das páginas desse livro. A ideia é explorar os conceitos deles sobre o que é a realidade, como a criação funciona e, principalmente, essa organização divina surpreendente que, segundo a obra, sustenta tudo. Para começar a nossa exploração, vamos com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Com essa imensidão toda que é o universo, qual pedacinho da realidade a gente de fato consegue perceber? E, segundo a obra que a gente está analisando, a resposta é uma fração minúscula. É como se a nossa visão, a nossa audição, todos os nossos sentidos estivessem sintonizados numa única estação de rádio. Mas, ao mesmo tempo, existem milhares de outras estações tocando em outras frequências que a gente simplesmente não consegue captar. Ou seja, a maior parte do que existe está acontecendo fora do nosso alcance. Então, o nosso roteiro para essa jornada de hoje vai ser o seguinte: a gente começa falando dessa nossa percepção limitada. Depois, a gente parte para a ideia de realidades paralelas. Daí, vamos ver como as hierarquias divinas entram para organizar tudo, o que são os orixás como elementos puros e, no final, como tudo isso ajuda a gente a reinterpretar os mitos antigos com um novo olhar. Então, vamos lá para o nosso primeiro ponto, a percepção limitada. A ideia aqui é aprofundar um pouco mais nesse conceito de que o universo é, bem, maior do que os nossos 5 sentidos não conta. O ponto central aqui é bem simples, mas poderoso. Só porque a gente não vê, não ouve ou não sente, não quer dizer que não existe. A obra propõe que existem, sabe, inúmeras outras dimensões, outras faixas vibratórias convivendo com a nossa, cheias de vida, cheias de realidade. E essa ideia de várias faixas vibratórias leva a gente para a próxima etapa, né? O que seriam elas, afinal? Bom, a fonte descreve essas faixas como verdadeiras realidades paralelas. Mundos inteiros existindo lado a lado com o nosso. E olha, não é para a gente pensar nessas dimensões como lugares vazios, fantasmagóricos, nada disso. Pelo contrário. Elas são descritas como locais onde a vida acontece com força total, sabe? Com o seu próprio esplendor, obedecendo a outras leis, outras vontades do Criador. São mundos completos mesmo. Tá, mas aí surge uma questão. Com tantos mundos, tantas realidades, como é que tudo isso se mantém em ordem? O que impede o caos total? É exatamente aqui que a gente entra no coração da nossa análise de hoje, a estrutura das hierarquias divinas. E o que são essas hierarquias, afinal? A obra usa uma metáfora bem interessante. Elas seriam como os governos da criação. Pensa nisso. São as estruturas responsáveis por reger, por harmonizar todas as dimensões, garantindo que o equilíbrio de tudo, vibratório, magnético, energético, seja mantido. E essa estrutura toda não é uma coisa só. Ela se divide em 3 grandes reinos. Primeiro, os reinos elementares, que funcionam com base em princípios magnéticos, sabe? Atração, repulsão. Depois, os reinos encantados, que obedecem a princípios energéticos, de energias que se complementam. E por último, os reinos naturais, que são regidos por princípios vibratórios, ou mentais. Ok, e onde os orixás entram nessa história toda? É agora que a coisa fica talvez um pouco surpreendente. A gente vai começar a olhar para eles, não como figuras mitológicas, mas como os próprios tijolos que constroem a realidade. É aqui que a obra traz uma ideia que é bem radical. Ela diz que por trás de cada lei da física que a gente conhece, existe uma divindade, um orixá. Então, um orixá do elemento terra, por exemplo, ele não representa a terra, ele é a terra. Ele é a própria consciência, a essência daquele elemento, daquela lei natural. Para a gente entender isso na prática, vamos pegar um exemplo do livro e comparar as forças de 2 orixás puros. De um lado, Omolu, que é o magnetismo da terra, o telúrico, seco, rígido, denso. Do outro lado, Iemanjá, que é o magnetismo aquático, maleável, úmido e radiante. São forças primordiais bem distintas, né? Quase opostas. E o que acontece quando essas duas forças se encontram? Acontece uma espécie de química divina. A energia seca de Omolu se junta com a energia maleável de Iemanjá. E o resultado? É uma força totalmente nova, mista, complementar.
Um dá consistência para o outro e o outro dá maleabilidade para o um. Juntos, eles criam algo que não existia antes. E entender essa química dos orixás nos leva direto para a nossa última parte, que é onde tudo se conecta. A gente vai reinterpretar os mitos. Ou, em outras palavras, encontrar a ciência que sempre esteve por trás das lendas. O ponto-chave aqui é o seguinte: aquelas lendas antigas que falam dos orixás formando casais, tendo filhos, brigando, não eram só historinha para dormir. Segundo a obra, elas eram uma espécie de ciência, contada em forma de história, uma alegoria. Uma forma genial de explicar essas combinações energéticas supercomplexas numa época em que não existia a linguagem da física ou da química que a gente usa hoje. E o próprio autor do livro faz um convite para a gente dar um passo além, para evoluir nesse entendimento. Ele diz com essas palavras, e aqui é uma citação: devemos reinterpretar as lendas ou deixarmos de fundamentar nossos conhecimentos nelas, porque são vagas demais para o nosso atual estágio evolutivo. Quer dizer, a alegoria foi útil, mas agora é hora de ir mais fundo. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, um pensamento para levar daqui. Se cada lei da natureza, da gravidade até a fotossíntese de uma planta, é, na sua essência, uma divindade, uma consciência, de que forma isso muda o jeito que a gente enxerga o universo e, mais importante, o nosso próprio lugar dentro de tudo isso?